Parashá Vayetze, vocês podem abrir Bereshit, Gênesis, capítulo 28, versículo 10. E essa paraxá começa com o versículo 10, que diz: E saiu Jacó de Beersheba e foi a Haram. E os rabinos explicam isso, que o texto faz questão de dizer que ele saiu de Beersheba. Ele não só foi a Haram, mas houve uma saída de um lugar. Isso mostra que um homem, quando ele é um homem sábio, ele tem uma luz divina brilhando nele. Ele tem algo. E ele abençoa o lugar onde ele está. Então, quando um homem assim sai de um lugar, aquele lugar sente falta dele. Porque ele, de uma certa forma, era uma lâmpada, uma vela naquele local. Yeshua, ele diz isso: vós sois a luz do mundo. Então todo homem, toda mulher que é um buscador do eterno, onde ele chega, onde ela chega, é uma vela acesa, é uma luz. E quando vai embora, o lugar sente falta. Então por isso que Jacó é anunciada a saída dele. Aquele lugar vai sentir falta. Embora existem outras luzes e Isaac está lá, mas uma vela saiu. Uma lâmpada saiu. E vai a Haram. E ele começa o trabalho de um shaliach, de um emissário. Ele vai para a diáspora, né? Ele vai para as nações. E ele vai encontrar pessoas e vai levar a luz para essas pessoas. Esse foi o grande trabalho do Mashiach. O Mashiach sai do Olam Rabá como shaliach do Eterno para o Olam Hazé, para trazer luz. Mas todo shaliach, ele quando sai para trazer luz, ele tem que estar preparado, porque ele será refinado. E o seu refinamento serve para conceder mérito, para que a luz chegue nesses lugares. O Mashiach, por excelência, ele tem um mérito para todas as nações, para todo Israel. O seu refinamento causou uma grande porta. Mas todo shaliach, no nível menor, quando ele é enviado, ele é refinado. E o seu refinamento serve como uma forma de dar mérito, de dar um aval, para que a palavra de Hashem chegue àquele local. Então, antes de você ser enviado, você tem que estar preparado. Você será refinado. E esse refinamento é necessário até para que o trabalho que está sendo feito naquele lugar seja pleno. E se encontrou no lugar e dormiu ali, porque havia posto o sol. Então, essa segunda palavra mostra que os rabinos dizem que Jacó, ele nem dormia, ele cochilava. Ele cuidava das ovelhas e ele estudava a Torá. Não é um padrão que nós podemos seguir, nós não temos cacife para isso. Esses homens tinham uma presença divina que nós nem imaginamos. E nós não temos condições de ter essa presença nessa geração. Então Jacó, pela primeira vez, depois de 20 anos, parou para dormir mesmo. Porque até então ele cochilava. O rei Davi também fazia isso. Ele raramente dormia. Cochilava, fazia as rezas, as orações, assim Jacó fazia. É um padrão muito elevado. É um padrão muito maior do que nós poderíamos alcançar. E quando ele deita, ele pega 12 pedras e coloca ao redor da cabeça.
E os rabinos discutem. Para que são essas 12 pedras? São as 12 tribos de Israel. São para proteger a cabeça dos animais, mas e o corpo todo? E os rabinos chegam à conclusão que aqui tem uma mensagem. Quando nós somos enviados para Haram, para o mundo, e isso refere-se ao nosso trabalho secular, nós vamos usar as mãos, nós vamos usar os pés, nós vamos trabalhar, nós vamos nos envolver com as coisas, mas nós devemos guardar nossa mente. Nós não podemos contaminá-la. Nós vamos misturar o nosso trabalho, a nossa mente não. A nossa mente nós vamos mantê-la separada. E vamos colocar 12 pedras e proteger a nossa mente. Nós vamos ser a mesma pessoa, nós não seremos influenciados. Nós fomos enviados como um shaliach para influenciar e não sermos influenciados. Então, antes de você ser enviado, você tem que proteger sua mente. Você não vai ler qualquer coisa. Você não vai escutar qualquer pessoa. Você não vai se aconselhar com qualquer pessoa. Você não vai fazer acordo baseando-se apenas nos critérios das pessoas. Você vai estar com a sua mente guardada para o eterno. Agora as suas mãos, os seus pés estão envolvidos, porque você tem que trabalhar, você tem que se envolver com as pessoas, você tem que fazer negócios. Então você vai se envolver, menos a sua cabeça. Na sua cabeça, ninguém mexe, só o eterno. Baruch Hashem. Continuando. E antes da gente passar para o próximo ponto, isso não é só um conceito, isso não vai ocorrer se você não estudar a Torá. Isso não vai ocorrer se você não praticar a Torá. Isso não vai ocorrer se você não expor a sua mente a conhecimentos ilícitos. O que é um conhecimento ilícito? É um conhecimento elevado para você, seu nível de consagração. Ele é ilícito. Porque embora ele seja certo, o meio que você está adquirindo ele está errado. Então, conhecimento ilícito não é só uma coisa ruim, é uma coisa boa, a qual você ou eu não estamos preparados para receber nesse momento. E Yohanan Hacharia disse, olha, se nós escrevêssemos o que Yeshua disse, não haveria livros, mas não foram escritos, porque Yeshua não permitiu. E Yeshua disse que antes de vir, o seu Pai, o Eterno, o Deus Todo-Poderoso, lhe deu mitzvot específicas, dizendo o que é que ele deveria falar. E Yeshua não poderia chegar e falar, olha, agora eu vou contar a vocês sobre tudo o que há nos céus. Negativo. Hashem disse, você só fala sobre isso, isso e isso. E essas coisas aqui eu não quero que eles escutem. Então o próprio Mashiach teve essa sabedoria, ele comunicou coisas para os emissários que nós não podemos saber. Ele comunicou coisas para Kefa e para Yohanan que os outros discípulos não podem saber. Porque Yeshua deu segundo a capacidade da pessoa absorver. E o que é a capacidade de absorver? Envolve uma série de coisas como entrega, consagração, disponibilidade, renúncia a si mesmo, disposição de autossacrificácia e uma série de outros conceitos que só o Eterno pode conseguir ler numa alma, que essa alma está em condições disso. Baruch Hashem. Muito bem, agora vamos para Bereshit, Gênesis 28, 12. E sonhou, e eis uma escada estava apoiada na terra, e seu topo chegava aos céus. Eis que anjos de Deus subiam e desciam por ela, eis que o Eterno estava sobre ela e dizia, eu sou o Eterno Deus de Abraão, teu pai, e Deus de Isaque. A terra em que tu jazes sobre ela, a ti a darei a tua semente. Observe, Deus de Abraão e Deus de Isaque. Jacó ainda está num processo de verificação, de provação, para ver se Deus vai ser também o Deus de Yaakov. Então o próprio Eterno dando a Yaakov um título antes do tempo. Eu sou o Deus de Abraão e sou o Deus de Isaque. Em outras palavras, talvez também serei o Deus de Jacó. Mas vamos ver primeiro como você reage ao refinamento.
Baruch Hashem? Entenderam isso? Então, esse é o critério estabelecido no reino espiritual. A terra em que tu jazes sobre ela, a ti a darei a tua semente. E será a tua semente como o pó da terra, e te fortalecerás ao oeste, ao leste, ao norte, ao sul, e por ti serão benditas todas as famílias da terra, e por tua posteridade. E eis que eu estou contigo, e te guardarei por onde quer que fores. E te farei voltar a essa terra, porque não te abandonarei, até que eu faça o que falei por ti. E despertou Jacó do seu sono, e disse: certamente o Eterno está nesse lugar, e eu não sabia. E temeu e disse: quão espantoso é esse lugar! Este não é outro que a casa de Deus. Esta é a porta, o portal dos céus, do Olam Rabá. Ele falou, isso aqui é um portal do Olam Rabá. Esse local é o local que abre a porta do Olam Rabá. E madrugou Jacó pela manhã, e tomou a pedra que pôs à sua cabeceira, e a pôs como monumento, e derramou azeite sobre o seu topo, e chamou o nome daquele lugar Beit El. Porém havia sido Luz o nome da cidade no princípio. E fez Jacó uma promessa, dizendo: se Deus for comigo e me guardar nesse caminho que vou seguindo, me der pão para comer e roupa para vestir, e voltar em paz à casa de meu pai, e for o Eterno para mim por Deus, então esta pedra que coloquei como monumento será casa de Deus, e de tudo quanto me deres, certamente dar-te-ei o 10º. Segundo a opinião de alguns rabinos, ali naquela pedra foi estabelecido o Beit HaMikdash. E Jacó, então, fez uma aliança com o Eterno, já cumprindo aquilo que é do sacerdócio. Na verdade, o sacerdote recebe os dízimos, mas Jacó, ele dá os dízimos e prepara o caminho para o sacerdócio. Ele é o primogênito agora, e todo primogênito é o sacerdote escolhido. Isso vai ser mudado posteriormente para o levita, mas ali ele é o sacerdócio, e antes de receber, ele dá os seus dízimos e oferece. E ele começa a cumprir várias mitzvot, não só o dízimo. O dízimo é uma mitzvot pequena, tem outras muito maiores que o dízimo. Né? A primeira mitzvah, uma das primeiras, né, foi o Shabat, não é verdade? E ali já tem várias mitzvot que ele está, embora a Torá não foi outorgada ainda oficialmente, Yaakov já conhece muitas mitzvot, ele já está praticando essas mitzvot. Ele já está estudando e praticando, estudando e praticando. Muito bem. Aqui existem 3 coisas que são importantes. O Eterno, ele dá 3 promessas. A sua semente será como as estrelas dos céus. Os rabinos explicam isso. Quando o Eterno diz isso, o Eterno está dizendo que vai um dia Israel vai ficar longe, porque assim como as estrelas estão longe da terra, Israel vai ser lançado por todas as nações, mas em todas as nações, cada judeu deve ser como uma estrela, uma luz. Então é uma profecia. Vocês serão como as estrelas dos céus, vocês serão espalhados, mas vocês serão uma luz em cada lugar que vocês estejam. Vocês serão como a areia do mar. Um dia vocês serão reunidos como a areia do mar, mas a areia é como se fossem pequenas pedrinhas. Vocês vão estar juntos, mas ainda não unidos espiritualmente. Mas eu vou reunir vocês. E isso tem ocorrido hoje. Israel já é uma nação, como a areia do mar, mas ainda não está totalmente unida espiritualmente. Até que um dia vocês se tornem como o pó da terra. E o pó, ele se junta. É o cumprimento da era messiânica. Então Israel será como o pó da terra, e o pó se junta um com o outro. Então isso é uma forma do Eterno mostrar como Israel vai ser espalhado, vai ser reunido e vai ser unido espiritualmente nos últimos dias. Muito bem. Aqui se estabelece a preparação para o Beit HaMikdash, né? Ele observe que ele chama a casa de Deus.
o portal do Olam Rabá, o portal dos céus. Nós sabemos que existe um portal espiritual que foi aberto pelo Mashiach, onde independe de lugar, porque é espiritual, onde você estiver, você se comunica com Hashem, mas existe também um portal no tempo, que são as festas, os tempos determinados, as festas bíblicas. Se você falar, vou guardar o Shabat segunda-feira, é loucura, isso é tolice, não existe isso. O Shabat é no Shabat, porque no Shabat há um portal, uma porta que se abre no tempo. E existe o portal no espaço geográfico. E o portal no espaço geográfico é onde está o Beit HaMikdash. Ok? São aberturas entre o Olam Rabá, o reino espiritual, e o Olam Hazé, o reino físico. Um portal não substitui o outro. O fato de existir um portal espiritual aberto pelo Mashiach não anula o portal geográfico. O fato de existir um portal geográfico não anula um portal do tempo. Cada portal é importante e nós temos que saber entrar nesses portais e precisamos deles. O próprio Mashiach, ele age seguindo os portais. Ele vai nascer em Sukkot, festa de tabernáculos, mais ou menos na data. Ele vai voltar, né, fazer o seu sacrifício, ou seja, se colocar, né, como expiação justamente em Pêssar. Ele vai, os seus emissários, né, os seus Talmidim, seus discípulos, vão receber Ruach HaKodesh em Shavuot. Então ele, obviamente, aproveita os portais do tempo para agir. É óbvio, ele não vai agir fora do portal do tempo. E tudo ocorre dentro desses portais, para que haja uma comunicação mais forte do reino espiritual Olam Rabá com o Olam Hazé. Ele coloca azeite, né, nas pedras, né, mais uma preparação, e dá o dízimo que vai ser dedicado aos sacerdotes futuramente. Então ali ele coloca a pedra fundamental para o Beit HaMikdash. Né? Aquela pedra torna-se a pedra fundamental, ungida com azeite, com a promessa de uma aliança com os dízimos, e com, né, colocando ali como a casa de Deus, onde ele viu a escada, enfim. Agora, vamos ver um pouco essa situação. Como é que eu ajo em Haram, no mundo? Como é que eu devo agir no mundo? E vamos abrir em Matityahu, Mateus 10, 16, e vamos ouvir um conselho do Mashiach sobre como eu devo agir no mundo. Porque o mundo, né, Yaakov, ele não está mais na sua casa. Ele vai encontrar pessoas que não têm o eterno e pessoas extremamente enganosas. Pessoas que vão tentar passar a perna nele, não é verdade? Pessoas que vão tentar influenciar ele. Pessoas que adoram ídolos. Feiticeiros. Você vai ver que Labão, ele consulta os feiticeiros sobre Yaakov. Então, como é que você age em Haram? Como é que você age no mundo? Como é que você age na nossa vida, no dia a dia? E Yeshua diz, veja, eu ordeno que vocês vão como ovelhas, em meio a lobos. Então, tornem-se inteligentes como aquela serpente, e não misturados como as pombas. Essa é a tradução literal. Aí você perguntaria, mas peraí, eu posso aprender algo com o mal? Porque nós devemos aprender com o bem. E Yeshua está dizendo, sede inteligentes como aquela serpente, e não misturados como as pombas. Não se misture no Haram, e seja inteligente, porque lá a serpente está agindo na vida das pessoas de uma maneira muito forte. E você tem que saber como agir com aquela serpente. Entenderam isso? Os rabinos dizem que um homem muito sábio, ele aprende com seus erros, ele aprende com os erros dos outros, ele aprende até com o ímpio. E Yaakov aprendeu com Labão. Quando Labão foi fazer um acordo com ele, ele falou, não, Labão, vamos fazer diferente.
E ele não fez um acordo aos moldes humanos. Ele foi, não astuto, ele foi inteligente. Aqui não é astúcia. Astúcia é outra palavra. Ele falou: Labão, vamos fazer um acordo diferente. Todas as ovelhas malhadas, pintadas, são minhas. Ou seja, Jacó faz um acordo no mundo baseando em conceitos espirituais e não em conceitos humanos. Aí o que é que Labão faz? Labão manda tirar todas as ovelhas pintadas, listradas. Não tem problema. Um anjo mostra a Jacó como fazer, elas vão beber água, ele coloca varas e começa a nascer ovelhas pintadas. Ou seja, ele faz um acordo com as pessoas do mundo, mas baseado numa emuná, baseado num acordo que ele tem com o Eterno, porque ele fez um acordo em Beit El: se o Senhor me proteger e me conceder, eu darei todos os meus dízimos, tu serás o meu Deus. Então ele não faz acordo com o mundo sobre as regras do mundo, mas sobre a sua emuná. Baruch Hashem. E ele é abençoado. Então é preciso, ele aprendeu com Labão. Quando ele resolveu sair depois de 20 anos, o que é que ele fez? Esperou Labão viajar. E Labão estava 3 dias fora, e ele saiu. Ele foi esperto, ele foi inteligente, porque ele sabia: saindo desse território, eu vou encontrar Labão fora daqui. E se Labão quiser me enfrentar, vamos lutar num lugar neutro, não no território dele. Ele foi inteligente. Ele aprendeu com Labão certas coisas que ele não poderia agir com Labão de maneira muito ingênua. Não deixa chegar para Labão e falar: Labão, eu estou pensando em ir embora. O que você acha disso? O que você acha disso? Já estou bastante rico e agora quero ir embora. Então Yeshua diz: seja inteligente como aquela serpente. Ou seja, procure entender como ela age e não seja ingênuo. Baruch Hashem, palavras do Mashiach. Palavras do Mashiach. Não seja ingênuo. Em Harã, a serpente age na vida das pessoas de uma maneira muito forte. Não seja ingênuo. Seja prudente. Prudente. Muito bem. Uma outra coisa uma outra lição, antes da gente continuar na história de Jacó, o ser humano, nós como um todo, a gente costuma nos consolar das nossas dificuldades culpando os outros. É uma tolice que todos nós cometemos, porque ela é contra a palavra do Eterno. Então todos nós costumamos fazer isso. Meu problema foi aquela pessoa que causou. Isso foi aquela outra pessoa. Isso foi aquela outra pessoa. Isso é uma tolice generalizada que opera na nossa mente, porque na verdade o Eterno não age assim. Para nós entendermos isso, vamos abrir em Gálatas 6, 7 a 9. Em outras palavras, o Eterno, na sua sabedoria, ele vai dar a cada um do que é de bom e do que é de mal, estritamente segundo o que você se relaciona com ele. Uma pessoa não vai entrar no teu caminho sem permissão dele. Ok? Em Gálatas 6, 7 a 9, Shaul Hashaliah diz: não se desviem, não se desviem, não se zomba de Deus, porque aquilo que o homem semear, isso também colherá. Porque aquele que semeia em direção à carne, na própria carne, colherá a destruição. Mas o que semear em direção ao Espírito, do Espírito, não é no Espírito. Diferente. Aqui é do Espírito, colherá a vida eterna. Façam aquilo que é bom. Não fiquem completamente desanimados, porque no tempo determinado você terá a sua colheita, se não relaxar ou não desanimar, qualquer um dos dois. Serve, os dois servem. Então, o Mashiach está dizendo que nós temos que focar nossas vidas
na ótica da Torá e do nosso relacionamento com o Eterno. E tudo de bom e tudo de mal que acontece é nossa responsabilidade única, embora vão estar envolvidas outras pessoas nessas coisas boas e nessas coisas ruins. Mas na medida que nós focamos nossa vida na Torá e com o Eterno, as coisas boas tendem a tornarem-se melhores e as coisas ruins tendem a ir embora. Mas quando nós focamos na culpa, e eu sou vítima, e coitado de mim, e o outro fez isso comigo, e eu sou sempre enganado, eu sou sempre isso, e você acha sempre que você é a vítima, essa tolice aumenta o nível de tribulações sobre a sua vida. Porque isso não é verdade. O que você está colhendo, você semeou. O que eu estou colhendo, eu semeei. É isso que a palavra ensina. E Deus não é parcial. Vou dar um exemplo para vocês. A Torá diz o seguinte: um homem não pode casar com duas irmãs. Se a sua esposa falecer, então casa com a irmã dela. Mas não pode casar com as duas irmãs vivas. É uma lei da Torá. Mas Jacó casa com 4 irmãs. Porque ele casa com 2 irmãs e as suas servas são filhas de concubinas de Labão. Então, no fundo, são 4 irmãs. Ora, existe um contexto, existe uma situação, mas há, de uma certa forma, uma pequena transgressão de uma lei. Não é uma lei que vai tirar ele da jornada. Houve todo um propósito divino ocorrendo através disso, está impune. As consequências disso. Então, das 4, uma morre. Há ciúmes entre elas. E uma outra, um dos filhos passa a ter relações com ela. O filho primogênito, Rúben, tem relação com a serva Bilhá de Raquel. Então, observe que, embora a Torá não tivesse sido outorgada, e isso seja uma mitzvah, na medida que essa mitzvah não é seguida plenamente, há uma consequência. Entenderam isso? Mas você fala, mas eu não sabia. Eu não sabia porque você não estudou, mas isso não quer dizer que você não vai sofrer as consequências. Eu vou pular do 20º andar, mas eu não sabia que existe a lei da gravidade. Pule para você ver o que vai acontecer. Não faça isso. Você vai morrer. Mas eu não sabia, ninguém me ensinou. Pelo amor de Deus. Então, as leis físicas não precisa saber, não. Se você tocar no fogo, vai queimar sua mão, sabendo ou não sabendo. Assim também são as leis espirituais. Se você não sabe, é um problema nosso, que nós não sabemos. Agora, se nós infringirmos uma lei espiritual, e as leis espirituais estão regulamentadas nos preceitos da Torá, e se nós infringirmos uma lei espiritual, nós vamos sofrer. E se uma pessoa que não sabe nada de lei espiritual, e cumprir uma lei espiritual, vai ser beneficiada. Eu vejo pessoas que nunca leram a Torá, mas foram generosas a vida toda, e morrem. Podem nem ir para o Alam Rabá, mas morrem bem, financeiramente equilibradas, porque foram sempre generosas com os outros. Cumpriram a mitzvah, receberam recompensa. Não quer dizer que elas herdaram o reino vindouro, mas na medida que cumpre-se um preceito, um princípio espiritual, há uma recompensa, seja boa ou ruim. Baruch Hashem. Você diz, mas por que Jacó não foi perfeito? Você é? Eu sou. Nós somos. Deus tem que fazer a sua obra com homens imperfeitos, então as coisas ficam meio atrapalhadas e no final dá tudo certo. É assim com a vida de todos nós, é ou não é? Às vezes parece tudo atrapalhado, uma coisa a gente não compreende, mas no final dá tudo certo se você permanecer firme, porque o Eterno está trabalhando com seres imperfeitos, então a jornada não é linear. Se você começar a analisar isso, você vai ver na própria genealogia do Mashiach, uma mulher que é moabita. E aí? E se converteu? Como é que funciona isso agora? Não, mas não basta só isso não. E quem foi o primeiro? Né? De onde veio o Mashiach? Pérez. E Pérez era quem? Filho de Erudá com quem? Com a mulher do seu filho que faleceu.
Estão entendendo, gente? Que para o Eterno operar conosco, seres imperfeitos, as coisas não vão parecer todas lineares, mas no final dá tudo certo. Só que tem ajustes, e você pode ser a pessoa mais maravilhosa do mundo, mas se você descumprir um preceito, você vai sofrer, como qualquer ser humano. É isso que Yeshua falou, a chuva vem para todo mundo. Quando chove, eu nunca vi na chuva uma pessoa passar e a chuva não bater nela, né? Assim como a chuva vem para todos nós, assim são os princípios espirituais. Ah, mas eu passei a vida servindo o Eterno, fazendo tefilá, fazendo oração. Muito bem, mas no reino espiritual não existe propina. Tá? Então não adianta usar esses argumentos. Hoje você tem que cumprir os preceitos. Se você descumprir, você sofre. Ah, mas tudo que eu fiz, não existe propina no reino espiritual. Não dá para negociar. Se quebrar um princípio, sofre. Se cumprir, é abençoado. Não tem essa coisa de eu acumulei isso e agora eu posso relaxar um pouco e vou fazer o que eu quero. Não existe isso. Olha o que aconteceu com Salomão, quando ele relaxou. E o que aconteceu? Foi responsável pela divisão da nação de Israel. E, consequentemente, as conquistas dos inimigos de Israel, porque um povo dividido não tem mais a mesma consistência. Baruch Hashem. Vamos lá. Então, vamos ver alguns fatos bons, resultado de uma obediência, e fatos que Yaakov, embora sendo um homem extremamente elevado, um patriarca, não ficou impune. Então, ele fez aliança com o Eterno em Beit El, e suas orações foram respondidas e prosperou. Foi protegido e recebeu do Eterno a confirmação para o seu chamado, para o Hashem. Enganou seu pai para receber a bênção. Foi enganado por Labão e recebeu Leá ao invés de Raquel. Valorizou a herança espiritual, o sacerdócio, o estudo da Torá do Eterno, colheita, foi o escolhido para dar continuidade ao plano do Eterno. Então, aquilo que ele fez de bom, veio sobre ele recompensa. Aquilo que ele não fez, não veio. Quando ele chegou para Labão e falou, nós fizemos um acordo, eu trabalhei para Raquel, não trabalhei para Lia. Aí Labão falou, aqui não é assim não, aqui o primeiro vai mesmo, não é como você fez lá não. Aqui o primeiro é a mais velha, depois é a mais nova. Entendeu o que ele quis dizer? Não é como você fez com seu pai não, aqui as coisas mais velha, mais novo e mais novo. Então, aquilo que a gente vai semear, nós vamos colher. Agora não adianta falar, minha vida tornou-se um inferno por causa de Labão. Não, Labão é apenas a pessoa que está ali, é um jogo de xadrez e ele é a peça que estava perto de você. O que o Eterno está trabalhando é com você, comigo, conosco. Agora, a peça de xadrez que está ali por perto é a que estava por perto. Não é ele o responsável pela sua vida, é o Eterno. E quando Jacó e Jacob aprendeu as lições, ele nunca mais viu Labão. Porque depois que Labão fez um acordo com ele, Labão desapareceu da vida dele. Mas enquanto Labão está na vida dele, tem um propósito divino. E quando saiu Labão, veio Esaú. E aí veio outros. E ocorreram outros fatos. Então nós temos que entender que nossa vida tem que estar focada com o Eterno. Se alguma coisa está acontecendo de bom, Baruch Hashem. Se alguma coisa está acontecendo de mal, foi semeado, o maior responsável por isso sou eu. Tem algum propósito divino, ou ele está me refinando, ou algo que eu semeei. Então minha vida tem que estar focada nisso. Mas enquanto nós vivemos na tolice de ficar culpando todo mundo e querer ser uma vítima, aí não funciona. Porque ninguém é vítima. A verdade é, segundo o conceito bíblico, não existe vítima. Baruch Hashem. Casou, já falei sobre isso com as irmãs, que Levítico 18 fala que não pode, o homem não pode casar com a irmã e com outra irmã viva, porque, imagine, poderia se casar com mais do que uma mulher.
Não há uma contradição na Torá. Não pode ser feito isso hoje. Hoje os rabinos fizeram halahá para não fazer isso. E em alguns países, como no nosso país, não pode fazer isso. É bigamia, não pode. Mas na época da Torá podia. Um homem podia ter mais do que uma mulher, podia ter 4, 5, 6, o quanto ele pudesse sustentar. Né? E Jacó tinha 4, podia ter 4 mulheres, podia ter mais do que 4 mulheres. Podia ter mulheres e concubinas. Mas a Torá diz, em Levítico 18, não pode casar com 2 irmãs, porque é muito ciúme. Imagine, um homem casado com 2 irmãs. Já havia competição em casa, quem dava atenção, meu pai ou minha mãe, agora é o marido. Entenderam isso, gente? E não ficou impune, amargou a morte de Raquel, teve sua filha forçada, seu primogênito teve relacionamento com uma de suas concubinas, Ruben e Bilá, enfim, isso lhe causou transtornos, porque é um descumprimento de um preceito da Torá, ninguém está impune, todos nós, por mais ilustre que você seja, a Torá é maior do que nós. Baruch Hashem. Agora, Gênesis 29, 35. O problema é que ninguém está acima do bem e do mal. Né? Você pode ser um homem ou uma mulher de Deus, servir a Deus sua vida inteira, mas você não está acima do bem e do mal, ninguém está acima. Então, as coisas do Eterno estão sempre acima de nós e nós temos que compreender isso. E ter a humildade, sempre, de manter-se numa posição de temor ao Eterno. Não é verdade? Porque, por mais que o Eterno tenha usado qualquer um de nós, e por mais que nós tenhamos relacionamento com Deus e temos experiências espirituais, somos humanos. E a Torá permanece acima de nós e nós temos que manter o temor ao Eterno. Até o último dia da nossa vida. Ok? É muito importante isso, porque o contrário disso é arrogância. E nós não podemos entrar nesse espírito. Nós temos que compreender, somos pó, somos defeituosos. Nós temos que compreender que aquilo que nós recebemos porque o Eterno nos concedeu. Uma vez uma pessoa falou, puxa, eu gostei do que você escreveu, e não sei o que, de um conhecimento, falei tudo que eu falo, eu aprendi. Não tem nenhum segredo. Eu aprendi isso, não criou da minha cabeça. Então, tudo que nós sabemos, aprendemos, não temos que nos orgulhar disso. É verdade ou não é? Aprendemos, lemos, escutamos, o Eterno proporcionou, nos deu revelação. Como Shaul Hashali disse, nós não temos do que gloriar. Não temos, né, do que nos orgulhar. Tudo que nós temos, recebemos do Eterno. Então, temos que manter sempre essa atitude de humildade, para não sermos arrogantes diante do Eterno. Gênesis 29, 35. Antes da gente entrar nisso, deixa eu só fazer uma retrospectiva. Jacó chegou lá no poço, tinha uma pedra muito grande, que ninguém conseguia tirar, tinha que ser várias pessoas. Jacó vai lá e arranca a pedra. Chama a atenção de todo mundo, chegam para Labão, olha, teu sobrinho está aí, arrancou a pedra, e Labão já na mente dele veio camelos, ouro, prata. Na hora, né? Porque quando foi a irmã dele, era camelos, ouro, prata. Quando chegou, o homem está lá sem nada. Sem nada. Foi roubado pelo filho de Esaú, ele faz, no caminho, roubou o dote de Jacó. Jacó vê Raquel, chora tudo, a dificuldade, não tem dote, ama ela, dá um beijo na bochecha dela, e é levado para Labão. Labão olha aquela situação, tem aquela decepção inicial, não vê ouro, não vê prata, não vê nada. Não, meu filho, fica aqui então, bota ele para trabalhar, trabalha uma semana, depois fala, me dá um preço, eu não quero que você trabalhe para mim de graça, você é meu familiar. E ele falou, eu quero casar com Raquel, aí fizeram o acordo, 7 anos para trabalhar por Raquel, trabalha 7 anos, no final dos 7 anos ele faz um acordo com Raquel, alguns sinais, já sabe que Labão tem as suas astúcias, mas na hora H Raquel fica com pena da sua irmã Lia,
e conta os segredos. Porque Jacó já estava esperando que Labão ia fazer alguma coisa errada. Lia entra, fala as coisas, a mulher naquela época toda coberta. Ele já tinha tomado um vinho muito bom, né, da festa de casamento. E resultado, só veio saber do resultado no dia seguinte. Falou, mas como é que você fez isso? A Lia falou, aprendi com você. Aprendi com você, você fez a mesma coisa. Se vestiu de Esaú, eu me vesti de Raquel. Ele não podia falar nada, que queria falar. Chegou para Labão, ele falou, Labão, mas que negócio é esse? Não, tudo bem, vamos mais 7 anos, mas daqui a uma semana você pode já ficar com ela. Combinou mais 7 anos, mas uma semana depois já ficou com Raquel. Mas Raquel só teve filho depois de 7 anos. Você vê como as coisas do Eterno são muito justas. Ele deu a Raquel, depois de uma semana, ele ficou já com Raquel, ficou já com as duas, antes de completar os 7 anos. Mas o primeiro filho só nasceu 7 anos depois. Esse foi um acordo entre ele e Labão, mas o acordo com o Eterno, não, 7 anos. Baruch Hashem, não é perfeito, as coisas não são perfeitas. Em meio a todas as imperfeições humanas, o Eterno opera num padrão perfeito. Se olharmos o ser humano, é imperfeito. Se olharmos a ação divina, é perfeita. Perfeita. Trabalha 20 anos. E outras coisas, Jacó passa 22 anos longe da casa do seu pai. José vai passar 22 anos longe de Jacó. 22 anos. Se os pais sentiram saudade deles por 22 anos, ele vai sentir saudade de José por 22 anos. É perfeito. Uma sincronia perfeita. O que o homem semear, ele ceifará. Então não adianta reclamar. A minha vida é difícil por causa de Labão e Esaú. Não, sua vida é difícil, porque você está sendo refinado. E tudo que acontece refere-se ao que foi semeado, ao seu relacionamento com o Eterno, ao cumprimento ou descumprimento de uma mitzvah. É assim que a vida funciona. Não adianta focar em Labão, não adianta focar em Esaú, não adianta focar em ninguém. Tem que focar em você e o Eterno. Se você estiver bem com o Eterno, as coisas vão melhorar. Labão vai desaparecer da sua vida, vai surgir pessoas mais agradáveis. Esaú vai sumir da sua vida e você vai ter um convívio com pessoas mais agradáveis. Mas enquanto o Labão está por perto, tem alguma lição, não tenha dúvida disso. E não adianta ficar só querendo afastar o Labão, tem que se acertar com o Eterno, que o próprio Eterno vai afastar o Labão. Baruch Hashem. Não adianta ficar empurrando o Labão para fora, porque enquanto você não cumprir não pagar a sua dívida, Labão não vai sair de perto de você. Ok? E é melhor então relaxar, relax, converse com o Eterno e saiba esperar o momento certo para sair dessa situação. Baruch Hashem. E aí, quando sai, Raquel leva os deuses. Segundo os rabinos, ela não queria que seu pai continuasse idólatra. Pode existir a possibilidade também de algum erro, enfim, mas acaba levando os deuses, os ídolos, os deuses falsos. Labão chega, mas antes de chegar, Deus fala com ele. Muita gente fala assim, eu vou ouvir aquela pessoa porque Deus falou com ela. Não significa nada. Deus fala com quem ele quiser. O fato de Deus ter falado com Labão não tornou Labão um homem justo. Não, mas eu tive uma experiência espiritual, eu devo ser alguém especial. Talvez não. Talvez não. Nabucodonosor também foi um homem que Deus deu um sonho, incluindo Nabucodonosor. Ele não se tornou um homem especial. Balaão era um feiticeiro, mas ainda assim Deus falou com ele. O que torna uma pessoa justa diante do Eterno é o seu relacionamento com o Eterno e sua prática da Torá. Aí você pode julgar uma pessoa. Se a pessoa chegar e falar, olha, eu tive uma experiência, viajei ao 3º, 4º céu, fez o shaharit, não, isso eu não faço, não preciso fazer, então vai embora daqui. Você é um sonhador, você vive em ilusão. Eu nem acredito nas suas revelações, você não come Torá. Como é que eu vou saber se isso é de Deus, ou é a mente dele que está criando, ou é um shedim? Ele não come Torá.
Não se mede um homem por revelações, se mede um homem pela sua prática diária, cumprimento da Torá. Não perfeição, porque ninguém é perfeito, todos nós somos defeituosos. Mas se você cumpre Torá, é mais seguro que você seja uma pessoa mais confiável. Baruch Hashem. Muito bem, aí Jacó, que é um homem de Deus, ele fala assim, quem pegou isso vai morrer, ele não sabe que é Raquel, e Raquel morre. Que a palavra dele é muito forte, ele é um homem muito ungido por Deus, ele não sabe que é Raquel. E Raquel pega aquelas coisas do camelo, né, coloca, senta em cima, guarda as coisas embaixo, o pai entra, falou, pai, eu estou no meu período, tal, não posso levantar. Não, pode ficar, minha filha, e vai embora, só que os ídolos estão ali embaixo. Só que Jacó diz, quem fez isso deve morrer, e ela morre. Entenderam como funcionam as coisas? Forte, as coisas têm uma ordem divina, por isso a gente tem que conhecer essa ordem divina. Porque andar no mundo sem essa ordem divina é um perigo. Depois disso, Labão chega lá, o Eterno avisa para não fazer mal a ele, Labão chega e fala, isso aqui, são minhas filhas, são meus filhos, tudo é meu, tudo que é teu é meu. Mas aí a conversa e faz um acordo, e a partir daquele acordo, Jacó nunca mais vê esse homem. Tem o prazer de não vê-lo mais. Embora, não vamos reclamar tanto de Labão não, porque Labão, querendo ou não, foi usado para Jacó ficar muito rico. É verdade ou não é? Então Labão, no final das contas, foi uma bênção para Jacó. Ou não? Foi uma bênção para Jacó. E vamos olhar Labão agora com bons olhos. Vamos fazer um exercício. Porque criticar a gente sabe fazer, todos sabem fazer com a maior facilidade do mundo. Labão, embora tenha sido um homem esperto, astuto, acolheu ele na casa dele? Acolheu ou não acolheu? Resolveu dar suas filhas para ele, honrou ele, ainda deu a condição de ele conseguir um sustento, ficou chateado depois que ele ficou muito rico, mas deu condições, e no final obedeceu à voz de Deus. Labão não é tão ruim assim. Não é tão ruim assim. Se nós olharmos Labão numa outra ótica, Labão não é tão ruim assim. Baruch Hashem. Porque quando um homem está seguindo o Eterno faz até que uma pessoa que não seja muito boa lhe torne-se uma bênção para ela. Ok? Então a gente tem que começar, porque como é que eu vejo as coisas? Depende do ponto que você está focando. Você pode olhar uma situação e achar que aquela situação é horrível. Outra pessoa olha e fala, não é tão ruim assim não. Se não acontecesse essa situação, você não estaria aqui hoje. Ela foi boa para você. É o ponto que você está vendo, o ponto de vista. Qual é o ponto que você está vendo? Se você olhar de um ponto diferente, pode achar aquilo horrível. Mas outra pessoa olha num outro ângulo, não é tão ruim assim não, você está enganado. Você está enganado. Essa situação trouxe você para mais próximo do Eterno. Você está totalmente enganado. Você não está entendendo o que Deus está fazendo na sua vida. E você ainda vai agradecer a Deus por isso. Depende do ponto que você está olhando a situação. E aí você pode ter 10 pessoas com 10 pontos de vistas. Cada um está olhando de um ângulo diferente do outro. Agora, o ponto de vista correto, só o Eterno sabe. Baruch Hashem. Por isso que nós temos que buscar o Eterno e saber de onde ele está vendo a situação. Se é de cá ou de lá, da frente, do lado, onde ele está vendo. Só ele sabe o ponto correto para se olhar as situações. Baruch Hashem. Muito bem. Aí no final, quando ele sai, quem ele encontra? Um acampamento de anjos. Ele vê os anjos, né? Os anjos estão acompanhando ele. Eram 2 acampamentos. Eu acho que um tinha feito o trabalho e estava chegando um outro para acompanhá-lo. Por que anjos diferentes? Porque situações diferentes. Ele está saindo de Labão, agora vai enfrentar Esaú. É outro tipo de pessoa. Então um outro acampamento de anjos está chegando para estar com ele e acompanhar. Porque ele fez uma aliança com o Eterno. Lembra disso?
Prometeu fazer o sacrifício, dar os seus dízimos ao Eterno. O Eterno tem aliança com ele. Bem, passando tudo isso, o lugar Mahanaim, lugar de 2 acampamentos, e aí chegamos a Gênesis 29, 35, e ocorre algo muito interessante que eu queria ressaltar para nós finalizarmos. E concebeu mais e deu à luz um filho e disse: essa vez louvarei o Eterno. Chamou o seu nome Yehudá e parou de dar à luz. O que aconteceu com Lia? Lia pensou: eu, minha irmã, mais 2 concubinas, vão acabar ficando com Jacó, 4. 3 filhos para cada uma. Porque Lia era uma mulher ungida pelo Eterno. Ela sabia que iriam ser 12 filhos, 12 tribos. Então Lia pensou: vai dar 3 para cada um. Ela tem 3 filhos. Nasce Rubem, nasce Simão, nasce Levi. Aí nasce Yehudá. Ela falou: não, isso é demais para mim. Eu recebi o mérito de ter mais do que as outras irmãs. Louvarei o Eterno, estarei grata pelo Eterno. Existem 2 maneiras de estarmos gratos. O Baal Teshuvá fica grato, porque o Baal Teshuvá estava perdido. O Baal Teshuvá era um idólatra, o Baal Teshuvá estava longe do Eterno. Mas o Baal Teshuvá se converteu, aceitou, e o Eterno foi benevolente com ele. O Baal Teshuvá é uma pessoa que se converte ao Eterno. Ele fica super agradecido, porque o Eterno é muito benevolente, ele não merece. Mas o Tzadik também tem pelo que agradecer, porque o Tzadik, ele recebe uma recompensa muito maior do que ele merece. E quando um homem, ele começa a agradar o Eterno, a recompensa não é proporcional, é muito maior. Então Leá, ela não é um Baal Teshuvá aqui, ela é um Tzadik. Ela foi recompensada, gerou o primeiro filho, gerou o segundo, gerou o terceiro. Mas o Eterno dá 4, e no final deu 6 filhos e 1 filha. Ela teve 2 vezes mais, 3 vezes mais do que suas irmãs, porque todas as outras tiveram só 2 filhos. Ela teve 6 homens e 1 mulher. Então ela teve 3 vezes mais do que todas as suas irmãs. E aqui tem um segredo, porque a gratidão é algo que parece ser um sentimento simples, mas é um sentimento difícil, porque a ingratidão é um sentimento muito comum. Eu não digo os outros, nós esquecemos às vezes facilmente um bem que recebemos de uma pessoa e somos ingratos. Então a ingratidão é uma coisa que desagrada muito o Eterno, é muito comum. A gratidão é uma coisa que agrada muito o Eterno. E observe que a segunda vinda do Mashiach só vai ocorrer quando houver esse espírito de gratidão. E aí o Mashiach vem. Então a gratidão é uma coisa que Deus se agrada muito. E por isso o nome Yehudá. De onde vem o Mashiach? É um nome que transmite isso, gratidão, agradecer, obrigado, obrigado Eterno por todas as coisas boas. E Yehudá é um nome especial, tem o nome do Eterno, Yud, Rei, Vav, Rei, e tem um Dalet, sabemos que o Dalet representa, tem um Delet, mas do Delet tem a palavra Dalet, porta, e representa a porta, o Mashiach, a porta que abre você para você se relacionar com o Eterno. Então o Mashiach abre essa porta, tem esse sentido o nome Yehudá, por isso que Yeshua falou: eu sou a porta, eu sou o Dalet, ou seja, eu vou abrir a porta para vocês retornarem ao Eterno, por isso que Yeshua falou isso, eu sou o Dalet, eu sou a porta de Yehudá, e esse é o sentido da porta. Mas eu quero enfatizar a questão da gratidão. O tzadik, ele fica grato, porque quando a gente obedece uma mitzvah, você fala assim: eu vou obedecer de todo o coração, começa a obedecer esse mitzvot. Você não recebe proporcional. Jacó, ele não sai rico, ele sai milionário. Jacó sai muito rico. Jacó chega com, como fala, uma mão na frente e outra atrás, né? Não é assim que diz? Sem nada. E 20 anos depois ele sai como um homem rico e poderoso. Com escravos, com mulher, com concubina, tem até concubina. Mulher e concubina. Escravos, animais, ouro, prata. Homem rico. E ele está super agradecido. Então o tzadik e o Baal Teshuvá tem que oferecer gratidão ao Eterno. Agrada a Hashem. E a gratidão é a segurança de que
aquela bênção vai permanecer com você. A gratidão e a generosidade, porque a generosidade é uma forma de gratidão. Baruch Hashem. Existe até uma oferta, que é uma oferta de gratidão. Então, existe uma oferta entre todas as ofertas, que é para você oferecer em gratidão ao Eterno. Baruch Hashem. Bem, finalizamos. Eu queria ler agora só mais um versículo da Haftarah, que revela o Mashiach. De maneira desapercebida, você lê, não vê. Abre em Oséias 12, 12 a 13. Eu acho que na Bíblia, quem tem a versão hebraica, é 13 a 14. Ou na Torá, 13 a 14, ou 12 e 13. E nessa é a Haftarah, diz assim, veja bem, aqui tem uma revelação muito sutil, mas você consegue captar ela. Presta atenção. Não dá para entender na Bíblia normal, porque a tradução do Tanar, Bíblia hebraica, gente, nem pense em outra Bíblia, nem pense. Bíblia hebraica, ok? Que faz uma diferença muito grande. Então, vamos ler o Tanar dentro de uma visão, porque existe uma coisa, só um parêntese. Quer estudar a Torá sem judaísmo? Esqueça. Você quer entender a Torá sem os rabinos? Esqueça. Porque o Eterno, quando deu a Torá escrita, deu a Torá oral ao povo judeu para que soubesse praticar a Torá escrita. Então, se você desprezar o ensinamento dos rabinos, esqueça, você nunca vai entender a Torá, porque a Torá foi outorgada ao povo de Israel. Então não se entende a Torá sem a tradição oral, porque a tradição oral veio para explicar como eu vou aplicar a Torá escrita. Então não tem como, não, eu vou pegar a Torá e vou aprender tudo por revelação. Não, foi outorgado ao povo judeu. Então tem que sentar e aprender. E não ter a arrogância de achar que alguém, mas a pessoa fez um curso de teologia, fez 10 cursos, pode fazer 400 cursos. A Torá foi outorgada ao povo judeu. Logo, o povo judeu recebeu a capacidade para interpretar a Torá. Baruch Hashem. E tem acesso à tradição oral, e através da tradição oral sabe como colocar em prática os preceitos da Torá. Então, quer aprender a Torá, tem que sentar aos pés de um rabino. Ok? Não dá para querer aprender a Torá sem judaísmo, isso não existe. A pessoa fala assim, olha, eu recebi uma revelação. Qual é a revelação? Que eu sou um profeta. Mas a pessoa é incircuncisa? Impossível. Mas como é impossível? Está na Torá. Deus falou, eu jamais levantarei um profeta incircunciso. Então o que foi isso? Sua mente enganou você. Ilusão. Ou um shedim ou sua mente. A mente trabalha, quando a mente quer escapar de uma dificuldade, uma situação difícil, um trauma, a mente é criativa. Ela pode tornar você o rei Davi. Teve uma pessoa que foi para Israel e acha que é o rei Davi. Inclusive existe até internações ao hospital psiquiátrico, quando o pessoal chega em Israel, a gente fica maluca. Acha que é Salomão, que é o rei Davi. Perigoso. Mas o que é isso? Um trauma, né? Emocional, dificuldade de enfrentar a realidade. A mente, ela faz uma festa. A pessoa acha que é um profeta, que é o rei Davi. Tem hoje em dia pessoas vivas dizendo que são Messias, não é verdade? Andam lá falando que é o Messias. E pior, tem seguidores.
Gente, isso aí é pior ainda, porque ficar louco é uma coisa. Agora, arrumar loucos para andar com ele é pior ainda. E alguns não têm seguidores, não, têm seguidoras. Gente, é uma coisa impressionante isso. Impressionante. Impressionante. Então, a mente humana, se ela não está dentro de um padrão, de uma regra da Torá, ela pode criar qualquer coisa. A pessoa pode acordar e falar, olha, eu sou o rei Davi, eu sou, né, o Messias, cheguei antes do tempo, e me esperem, que eu vou fazer o trabalho. E qualquer outra loucura dessa pode ocorrer com facilidade. Em Israel existe, inclusive, uma preocupação com isso, e houve internações de hospitais psiquiátricos de pessoas que foram para Israel e piraram, ficaram malucas. Entendeu? Então, a mente, presta atenção nisso, a mente precisa estar ordenada. Agora, se você acorda de manhã, 6 horas da manhã, 7 horas faz o shaharit, 1h30, depois vai trabalhar, 3h30 para fazer o mirá, antes de dormir faz o avit, ou no final do pôr do sol. Além disso, faz as brahot todas, faz tudo isso, você, a sua mente não vai desgringolar. Ela vai estar numa disciplina que ela não vai fugir da situação. Entendeu isso? O que é que isso? O que é que Shaul Hacharia disse? Pega os teus pensamentos, prende eles e mantém cativo eles, na obediência do Mashiach, para ter a mente do Mashiach. Nossos pensamentos são como cavalos selvagens. Você parar, imagina viajar 10 horas no ônibus, sem nada para ler, meu Deus, a mente você viaja. Literalmente, viaja na terra e na mente. A mente tem que colocar rédea. Não é verdade? Tem que colocar rédea. Por exemplo, vai viajar, tem os livros para ler, tem as coisas. Se você não fizer uma programação, a sua mente faz a festa. Porque existe uma dificuldade nossa, emocional, de enfrentar a realidade. A realidade não é só flores, tem espinhos. Existem lembranças ruins do passado, traumas, dificuldades. Então a mente, ela tenta arrumar um jeito de fugir. E você tem que trazê-la de volta. Não, eu quero viver essa realidade. Eu preciso vivê-la. Eu não vou ficar fugindo. Eu preciso aproveitar essa realidade, preciso crescer com ela. Mesmo aquilo que foi ruim, eu preciso aprender algo com ela. Eu não vou seguir você, porque a mente quer fugir. Não vou seguir você. Você vem e volta aqui. Vamos ler, vamos recitar o Shaharit, vamos recitar o Shema. Depois de ler, vamos falar. Não vai pensar nisso, que normalmente vai. Imagina se você fosse um grande profeta. Você sairia no recreio e todo mundo seguindo você, e você lá. Sabe o que chama isso? Sonhar acordado. A Bíblia fala que uma mente assim é igual a uma casa que a pessoa dorme e esquece todas as portas abertas. O que vai acontecer com essa casa? O ladrão vai chegar e roubar a casa. Pois quem vive fantasiando assim, está com a mente aberta, aí o Shedim olha, está sonhando acordado. Chama mais 10, vamos aproveitar. Claro, a pessoa está com a porta aberta da mente. O Shedim veio como? No rosto, né? A pessoa está assim. É verdade ou não é? Então, sonhar acordado é ruim. Nós temos que nos manter na realidade. Na realidade. Por mais dura que ela seja. Por mais dura. Nós temos que tirar delas, das situações, como uma usina. Temos que tirar delas algo que vai nos beneficiar e vai nos trazer lições. Baruch Hashem. Oséias 12, 13, 14 diz: fugiu Jacó para o campo de Aram, e Israel serviu por uma mulher, e por uma mulher guardou o gado. 2 mulheres. Serviu por uma mulher, Leá, e por uma mulher guardou o gado, Raquel. São 2 mulheres. Aí, continuando. Por meio de um profeta, o Eterno fez a Israel subir do Egito, um profeta. E por um profeta, Israel foi preservado, o Mashiach. Como tem 2 mulheres, tem 2 profetas. Compreendeu? Na mesma Haftará. A Haftará de Vayetze.
Ok?